Boa noite, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Quarta-feira é o dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o maior tratado de reforma moral que existe disponível hoje sobre a Terra. Quem o estuda de 1 a 4 horas por dia, ao longo de 2, 3, 4 anos, fica consciente, responsável do que vem a ser as bem-aventuranças e de como aplicar esses ensinamentos no seu mundo íntimo, reformando-se. Essa é a ideia fundamental do nosso núcleo de estudos, espíritas e jurídicos. Porque o dia que nós convencermos todas as criaturas, filhos de Deus, a estudarem as suas leis, tudo vai se reformar. Aí nós vamos começar a sair do estágio de provas e expiações para o de regeneração. Ainda não começamos. O Evangelho não é conhecido, não é estudado em quase lugar nenhum. Estudado, que eu estou falando, de 1 a 4 horas todo dia. Estamos terminando o capítulo 7º do Evangelho. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz, abre os olhos aos ensinos que estão disponíveis. Pobre raça humana, o egoísmo tomou conta de tudo. O orgulho, a vaidade, que trazem junto a inveja, o ciúme, a corrupção, as bebidas, os prazeres da matéria, o consumismo, hoje está em todos os lugares, inclusive no seio das religiões. Inclusive no seio das religiões, que deixaram há muito tempo de estudar o Evangelho de Jesus. Estão praticando sensacionalismo e procurando milagres. Não tem milagres. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. É isso que nós precisamos parar para pensar. Existem limites. Tem gente que se enche de dinheiro, até honesto, e acha que pode comprar o mundo. Ele esquece que tem um caixão te esperando, e esse caixão não tem gavetas. Ele esquece que o corpo que ele está utilizando vai parar. Vai parar. E o espírito vai continuar. É aí que ele vai ver quais são as obras que ele levou dessa última estada aqui. Dessa última escola que ele cursou. Se ele ficou reprovado ou se foi aprovado. E como está a contabilidade dele. Se ele está saindo pior ou melhor do que quando nasceu, quando entrou. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos. É isso que precisa ser divulgado, conversado. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos, o instrumento com a ajuda da qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. Nós somos todos irmãos e temos que
os que estão mais adiantados, dar as mãos aos mais atrasados, os que estão mais abastados, colaborar para que aqueles que estão menos abastados possam ter acesso a tudo que é essencial. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? Cada um vem com uma missão e você precisa estudar para descobrir que missão é essa. Sempre em favor da obra de Deus, sempre em favor dos seus irmãos. E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Ele não estaria totalmente errado? Totalmente enganado da lição e da missão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? A maioria de nós fica assoberbado e esquece as tarefas que tem para com Deus. O mundo material nos bombardeia de tal forma de que nós falamos que não temos 1 hora por dia para estudar as leis de Deus, que não temos meia hora para fazermos uma reflexão como estamos nesse planeta, como estamos diante da escola que Deus nos matriculou, como estão as nossas obras, quais são os resultados. Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece? Ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Aqui nas quartas-feiras nós já estudamos vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no 7º, e trouxemos exemplos, como aquele daquela senhora do livro Ação e Reação, da coletânea de 16 de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ela vai reencarnar paupérrima. E o seu filho querido, Paulo, ainda continua nas trevas. E ele vai ser de novo filho dela, na nova encarnação. Porque na anterior, apesar que ela tinha méritos, ela não soube os utilizar para o seu progresso próprio e para o progresso daqueles que estavam junto dela. Ela falhou nas tarefas. Peguem esse vídeo, ele está aí na sequência. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. É aí que nós precisamos utilizar o Evangelho para chamar a nossa atenção. Será que você está utilizando bem a sua inteligência, meu caro jovem, minha cara jovem? Você está usando a sua inteligência correta no colégio? No aprendizado dos ensinos dos professores, na conversa com os mais experientes, na educação recebida de seus pais e familiares? Você está fazendo para você um projeto de vida onde você possa subir os degraus da perfeição? Você já pensou o que é o namoro, o noivado? Você já pensou para que serve, para que nós devemos utilizar as forças sexuais da alma? Por que Deus nos deu essas oportunidades? Quais são as finalidades sublimes dessas todas faculdades
que nós temos. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, desde quando você nasceu. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, mas é Deus estudado, é Deus conhecido, compreendido e aplicado. Não é como a maioria das religiões que falam e ninguém estuda, ninguém sabe nada das leis. E aí qualquer um que faz um discurso fala em Deus, fala em Jesus e na verdade não tem autoridade nenhuma para falar. Então, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, segundo os seus ensinamentos, que estão nos mandamentos, nos evangelhos de Jesus, nas cartas de Paulo e Pedro, e na obra fundamental, o Consolador prometido, as 5 obras básicas. Se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Nós temos uma tarefa, fazer a nossa sociedade avançar do estágio de provas e expiações onde o mal ainda prevalece, inclusive no seio das religiões por causa das suas omissões, e trabalharmos para ultrapassarmos o degrau para atingirmos a regeneração. Muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Até certo, a maioria dos palestrantes estão usando isso só para o orgulho e a vaidade. Estão fazendo os vídeos só para aparecer, outros para vender livros. E usando o sensacionalismo em vez de usar a pedagogia profunda do Evangelho de Jesus. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Terminamos o capítulo 7º do Evangelho, com essa chamada de atenção para todos nós, sobre o que estamos fazendo aqui na Terra. Vamos pegar um trecho do livro dos Espíritos, do Espírito São Luís, bem no final, na pergunta 1019. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo material a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís, última parte do Livro dos Espíritos. Então nós precisamos passarmos a estudar para nos alertar de como aproveitar o curso que estamos fazendo nesta encarnação. Muito obrigado. Terminamos mais um belo e maravilhoso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7º, com mais de 4 vídeos. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos e fiquem conosco, porque aqui é só estudo. Um grande abraço.